Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa de Cara com a Ferida. Aqui nós discutimos como você, técnico em enfermagem, vai realizar curativos com muito mais segurança, avaliando todos os aspectos necessários. Eu sou Priscila Teles e o tema de hoje é borda macerada, maceração de borda. Já aproveita e curte o vídeo, é só apertar no joinha. Vamos lá? Borda macerada, o que é a maceração de borda? A maceração de borda é quando essa borda ela fica esbranquiçada. Então é uma borda esbranquiçada. Esbranquiçada, ok? E o que causa esse esbranquecimento da borda? Umidade, tá? Excesso de umidade. Quando a borda está úmida, está muito exudativa, causa maceração. E por que isso é prejudicial? Porque aumenta o tamanho da lesão. Então, aumenta a lesão. Isso aqui é importantíssimo, tá? Maceração de borda aumenta a lesão. Você quer que a lesão do seu paciente aumente? Certamente não. Então, é muito importante estar atento à borda se ela estiver macerada. Se ela está macerada, é sinal que está tendo muito exudato. O que é exudato? Secreção, né? Está saindo muita secreção dessa ferida e precisa fazer o gerenciamento desse exudato. Precisa orientar o paciente a fazer a troca do curativo secundário em casa. O que é o curativo secundário? É os gases e a faixa, que fica cobrindo a lesão. Em caso o paciente tem que trocar quantas vezes forem necessário. Se é uma ferida muito exudativa, esse paciente vai ter que trocar aí esse curativo secundário umas 2, 3 vezes por dia, pelo menos. Então, vai depender da quantidade de exudato. Outra coisa importante, uso de hidrogel em ferida exudativa. Não deve ser usado. Por quê? Qual que é a função do hidrogel? É desbridar e hidratar. Como que eu vou hidratar uma ferida que já está úmida? A ferida tá lá falando para você, olha, eu estou úmida, olha, eu estou secretiva. Aí você vai com um gel para deixar mais úmido ainda? Cuidado com isso. Feridas muito exudativas precisam de cobertura que absorva essa secreção, ok? Então, a avaliação disso é importante para determinar qual cobertura deve ser usada. Isso você vai verificar junto com o enfermeiro responsável, o enfermeiro que está avaliando a lesão desse paciente. De modo geral é isso, a maceração de borda é quando essa lesão está bastante secretiva, está ficando ali abafado e daí fica macerado, fica esbranquiçado e tende essa lesão a crescer. Fazendo o gerenciamento da forma adequada, essa lesão vai diminuir e você vai ver que rapidamente, num prazo menor do que o esperado, essa lesão vai fechar. E de quanto em quanto tempo deve ser feita a troca do curativo secundário, né? Acabei de mencionar. Depende da quantidade de exudato. Se é uma ferida exudativa, em casa o paciente vai fazer a troca do secundário, né? Os gases e a faixa, quantas vezes for necessário. Se é necessário pelo menos 2 vezes, você vai disponibilizar material para ele fazer essa troca 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes. Depende da quantidade de exudato. O exudato ele pode ser nenhum exudato, mais ou menos, ou muito, né? Médio ou muito. Se é médio ou muito, sim, ele vai precisar trocar o curativo mais vezes, o secundário mais vezes. Só fazendo a troca do curativo secundário, dos gases da faixa, você já vai notar uma evolução nessa ferida. Porque só o fato de não deixar ali abafado
com aquela secreção ali abafada, já não vai deixar a borda macerar e, consequentemente, a ferida não vai piorar, ok? Então, o gerenciamento disso é de extrema importância. Não adianta você usar a melhor cobertura, os melhores produtos, se não faz a troca do curativo secundário. O paciente tem que estar ciente disso. Ele vai na sua unidade 2 ou 3 vezes na semana? Ok, mas em casa ele tem que fazer essa troca. Senão a borda vai ficar macerada, vai ficar esbranquiçada. E onde que as pessoas mais erram? As pessoas mais erram em não avaliar a quantidade de exsudato, gente. O paciente chegou na sala de curativo, a primeira coisa que você faz antes de abrir o curativo é olhar para a faixa que está no pé, no braço, enfim, a faixa que está no membro da pessoa. Olha para a faixa e já analisa ali se está molhada. A primeira coisa, está muito molhado, está muito exsudativo. A partir dali você já sabe se o exsudato é médio ou se o exsudato é muito. É a primeira coisa, é a avaliação de quantidade de exsudato. E as pessoas mais erram nisso, não se atentam. Então, o paciente chegou, você já avalia a quantidade de exsudato daquela ferida. Agora, existem vários tipos de exsudato, que no outro vídeo eu vou explicar mais detalhadamente. Mas nesse momento é importante vocês entenderem a quantidade. Tá muito, tá mais ou menos, tá pouco, ok? Para então você orientar o paciente a trocar mais vezes em casa, trocar esse gás, essa faixa mais vezes. Basicamente é nisso que as pessoas erram, em não olhar para a borda macerada, não olhar para a quantidade de exsudato. Ah, Priscila, mas e agora? A borda já está macerada. Agora vamos gerenciar essa borda. E como que vai ser feito? Como melhorar essa borda? O enfermeiro vai fazer a debastação. Com o bisturi mesmo vai debastando essa borda aos poucos para ela voltar o que era antes, para ela ficar saudável. Mas eu repito, tem que fazer a troca do curativo secundário. O importante nessa lesão é não deixá-la abafada com uma grande quantidade de exsudato, pelo amor de Deus. Se tá saindo muita secreção, é limpeza, né? Troca do gás e da faixa. Bom, agora sem enrolação, vamos ficar cara a cara com uma borda macerada. Venham comigo, vamos conversar com ela agora. Muito bom dia, muito boa tarde. Borda macerada, prazer, borda macerada. Então quer dizer que a senhorita ficou macerada, excesso de umidade. E o que aconteceu com a senhorita? Ficou esbranquiçada, com essa pele aqui esbranquiçada, uma pele minha solta. Um negócio meio estranho, né? Pois é, isso aqui é maceração de borda. Essa borda é uma borda inviável. E maceração de borda pode fazer a ferida crescer. E nós não queremos isso. Nós não iremos deixar a ferida crescer. Então, temos que fazer o gerenciamento do exsudato. O controle desse exsudato é de fundamental importância para não deixar a borda macerar. Senhora borda macerada, só tenho uma coisa para te dizer. Você vai melhorar. Agora você vai melhorar, porque agora todo mundo já sabe que tem que trocar o curativo secundário, a cobertura secundária, tem que trocar com mais frequência os gases, a faixa, para não acontecer isso, né? A gente não quer ver borda macerada. E o enfermeiro pode pegar uma lâmina, né, de bisturi e raspar essa borda. Vai raspando aos poucos, hoje raspa um pouco, amanhã mais um pouco, enfim, até a borda voltar ao seu estado bom, ao seu estado que deve ser, ok? Então é isso, essa é a borda macerada. Borda macerada, a partir de agora não vai ter mais maceração. Agora todo mundo já sabe identificar, agora a ferida vai ficar do jeito que deve ser. Uma ferida saudável para que aos poucos feche e vai fechar, porque aqui é enfermagem sem enrolação.
Bom, galerinha, esse foi o assunto de hoje. Fiquem atentos aos próximos episódios do nosso programa De Cara com a Ferida, porque aqui não tem enrolação, aqui a gente fica de cara com a ferida, a gente conversa com a ferida mesmo, tá? Se você gostou, comente nosso vídeo, curta, compartilhe e até a próxima. Te espero lá!